Boa noite, galera. Como é que vocês estão aí? Vou adicionar aqui o Edgar. Vamos ver. Boa noite. Grande Edgar. E aí, Fernandão? Fala, Edgar. Como é que você tá? Tudo Tranquilo? bem, cara? Tudo bem aí? Tudo em ordem. E aí? Acabou o Tudo treino jóia, aí? cara. Acabou Acabou, o meu. treino? Uma horinha. Show. Uma Fala, horinha de elástico queridos. aqui. Ó, Ah, deu pra queridos aí. perceber aí, né? Querido já Tô entrou. suando aqui. É. E aí, como você Fala. tá? Tudo bem? Jóia Graças a aí? Deus. E aí, vamos esperar entrar mais um pouquinho aí o pessoal. Aí a gente já Beleza, meu começa. notebook tá iniciando aqui também, cara, que eu vou colocar no notebook também para acompanhar as conversas. Porque no Sim, sim. celular é ruim ver, né? É pequeno aqui. A É, eu altura tá e. boa aí? A altura ficou boa? Tá bom aí, né? Ah, seu rosto tá aparecendo, tá de boa. Como você tá olhando para baixo, Beleza. né? O celular tá, mas tá. E aí? Queridos, como é que tá as coisas? Boa noite, queridos. Beleza, cara? Certo? Adri, boa noite. Adriana, minha namorada. E aí, essa foto de Alcatrazes aí atrás? Essa aqui é ainda do Leme Pontal. Eu não consegui ainda fazer o banner o banner do Alcatraz, cara. Eu Ó, não tem que deu tempo de fazer, ficar hein? pronto. Não Não deu tempo ficou de ficar pronto? pronto, meu. Não. Ah, mas com Tem essa muita, crise aí, tem, os cara tinham que fazer na hora, né? tem muita foto aqui, Fernando. Tá. Precisa Ah, mas selecionar uma aquela que você bonita. tá com a mão assim, eu acho que é aquela que você fez a postagem, eu acho que aquela lá é. E aquele texto que você colocou, que até É, eu fiz o chamado dessa live aí, eu acho que é show fazer um banner daquela. é verdade, sim, cara. Ou você pode fazer um banner com várias fotos, né? Aquela central e algumas em volta. É, com algumas em volta também, né? Que aí destaca mais. Com certeza, Tranquilo? cara. Vamos esperar Beleza. mais um minutinho, a gente já dá início. Tudo bem, Betinha? A A Beth Beth entrou Seguro, aí lá do. também. Beth, parceira, né, cara, lá do Opa! Sul também. Tá sempre torcendo pela O... gente, sempre mandando É, mensagem, né? sim. Lá no sul acho que ficou meio complicado, que voltou a fechar tudo, né? Exatamente, então. Eu fiquei sabendo hoje, né? Curitiba, É, né, queridos? Parece que abriu também, fechou. Então, aqui. Então a gente está meio ansioso para voltar em São Paulo, mas também a gente tem que é, estar tá meio aqui, assim, se não abre e para de novo é complicado. aqui em Guarulhos, as academias todas fechadas ainda, né? Porque o É, São condomínio Paulo tá também fechado. não. O condomínio teve, Albete, 92 dias sem nadar. Olha lá, o Queridos E falou que deles fechou na também. quinta-feira. Então, e aqui em Guarulhos, cara, eu tô 3 meses sem nadar também, só treinando elástico, corrida quando dá também bem cedo na rua, Entrou que é minha perigoso ficar sobrinha, saindo Lohana. também. Ó, legal. Ah, ó, aí, ó, o E, outro tubarão que entrou aí. Doutor Alex Barreira. isso aí é fera, hein? Esse aí lá no revezamento no final do ano levou a equipe lá pro topo, cara, o cara nada muito. Ó, o cara nadou tanto que queria brincar de tatu, né? Mas não vai Entrar lá no no meio da treinão, areia. né, em Bertioga lá, não tá indo no treinão em Bertioga lá porque tá com medo aí, ó. Com certeza. Quem Bem, sou deixa eu me. eu? Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Temos 5 minutos. Bem, eu sou o coach Fernando Luiz, professor de educação física, técnico de águas abertas.
sócio da FLM Sports, assessoria esportiva. Fazemos treinos lá em Bertioga. E, e assim, essa live aqui é muito importante para mostrar que não é só o lado técnico, psicológico, alguma coisa. Tem que ter outros dados científicos para a gente estar podendo realizar um sonho desse, né? Então, o Edgar aí é um dos grandes nadadores, daqui a pouco ele vai se apresentar. E ele percebeu que um apoio mais técnico e profissional era muito importante para conseguir atingir o sonho dele. Então, vou deixar o Edgar se apresentar, que é mais ele que vai falar do que eu vou só direcionar, que aí a história é dele hoje. Fala, Caião. Uhum. Esse é o Caio, Então, trabalhou comigo. como eu falei na live anterior, né, você que acompanhou com o Zé, eu comecei em piscina cedo, né, com meu pai me ensinando a nadar, e com 4 anos, né, depois fui para a escolinha, tal, e depois comecei minha vida de treino, né, fui para o Corinthians, participei de várias competições, 200 medley, 200 livre, 200 peito, 200 costas, 200 medley e 200 peito. Fiquei até 16 no Corinthians, né, participei de vários campeonatos, brasileiro, paulista, um sul-americano, né, eu peguei alguns resultados no Paulista, e depois migrei, saí do Corinthians, fui nadei mais no Tênis Clube Paulista, no Tietê e no Círculo, né, que inclusive o João dá treino até hoje lá, o João, encontro com ele às vezes nas provas do Igor, né, quando eu estava fazendo. E aí, cara, eu parei de nadar porque estava difícil conciliar o trabalho com o treino, né, a gente que é amador, a gente dá preferência para o trabalho sempre. É o mal de tudo, né, de todos os atletas aí que pensam Exatamente, que vão cara. ficar só de competição, mas não dá. Tinha que trabalhar, porque na nossa época ali, né, nos anos 90 ali, era difícil, né? Agora já é difícil, imagine antes, né? Não tinha apoio nenhum. Sim. Então parei, cara, parei total. Oi. Não, o Alex falou que era fundista com 200 metros em piscina. É verdade. É um cara de pau. Cláudia entrou, Esther também, obrigado por ter entrado. E aí, cara, eu parei 6 anos, meu. E aí eu morava no Tatuapé, né? E um belo dia eu cheguei numa piscina, numa academia lá, encontrei o Vavá, que era o meu treinador no infantil, no Corinthians, né? E eu falei para ele, cara, eu quero voltar a treinar, eu tô parado 6 anos, e o que eu posso fazer? Ele falou, vem pra equipe, a gente tem uma equipe à noite aqui, e eu comecei a nadar medley, né? E eu cheguei na piscina, aí tinha um cara chamado Fernando lá, parecido com esse que tá na live aí. Em 98, cara. Tinha mais cabelo, aí não era tão grisalho. Em 98 isso, aí que aconteceu. A gente criou um círculo de amizade legal, né, cara? A gente fazia os nossos biribols depois do treino, e foi muito legal. Fiquei ali por 2 anos, né, treinando na academia. Depois a gente perdeu o contato, né? Não vi mais ninguém, eu vim para Guarulhos. Você mudou, né? Você mudou, mudei, aí, né? Isso. E aí o que aconteceu? Eu parei de nadar de novo, porque até encontrar uma piscina, até de novo me ambientar, né, com a cidade, foi difícil. Mas aí, em 2005, eu estava afim, né? Eu estava afim de treinar, eu sempre quis nadar águas abertas, né, que era um desafio para mim grande, né, nadar águas abertas, e eu fui procurar uma... E você surfa também. Então, também, vou contar a história lá do começo, né, depois, quando eu chegar em Alcatraz. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a treinar na academia aqui em Guarulhos, né, treinei de 2005 a 2010 nessa academia, e comecei a fazer as provas do circuito de travessias aquáticas, né, prova de 500 metros e 1.000 metros. Treinei por 5 anos, e fui depois daquele circuito, fui nadar o circuito do Igor, de 2011 até 2013, né. As provas eram mais longas, né? Provas de 1 quilômetro, né, eu ainda era prova curta, né, é outro estímulo, né, Fernando, a gente sabe, né, prova é um tiro, né, é muito rápido. Fazia treinos de 3 quilômetros para fazer essas provas, né, cara. Peguei uns bons resultados, fui campeão na minha categoria em 2011,
Em 2012 foi vice-campeão, né, no geral. Em 2013 eu acho que cheguei em terceiro ou quarto no ranking, não lembro, e parei de nadar, não fui em todas as provas, né. Aí eu saí da academia e fui para outra academia em Guarulhos, que era uma academia Winners, né, que inclusive hoje tem o Rogério Adriani, que é um cara do meio aí. O Sim. pessoal tem um convênio com o Corinthians, a molecada treina lá e tem um pulo, né, para o Corinthians, quem treina. Eles pegam os talentos, né, e comecei a treinar nessa academia. Treinei na academia, continuei fazendo as provas de 1 quilômetro. Algumas provas eu ia, não ia, né? Só que aí teve a intenção de nadar prova longa. Por quê? Porque eu viajava, cara, para nadar 1 quilômetro, às vezes só o Taubatuba, para 15, poder fazer bate e volta, né? nadar É, 15 minutos praticamente. então, a gente tinha que descartar uma prova no ranking, né? Só que aí o que acontecia? Descantava sempre Caconde, as provas longe, né? Tinha prova Sim. Ourinhos. Aí eu falei, meu, não é possível, né? Eu vou começar a pensar em nadar prova longa. Aí eu comecei na academia, a gente tem um treino de 1h15, e eu comecei a nadar um pouquinho mais, né? Então eu fazia ali 5.000, às vezes 6.000, rodava, né? E aí comecei a me interessar por prova longa. Comecei a Show. procurar as provas longas no de São Paulo e achei a 14 bis, né? 14 bis é uma prova de 24 quilômetros, né? De Bertinho Forte até a base Forte aérea São João de até a Santos, base aérea. né? Do Guarujá, né? Sim. E em 2015 a prova já virou, né? Porque ela tinha um sentido inverso. E eu procurei o Edu Modenês, né? Na época, treinei com o Edu quase um ano. Ele me preparou, fiz 2015, né? Fiz 2015, 2016 e 2017, né? Só que em 2017, no começo do ano, eu fiz a prova do Arvoredo, que foi o desafio de 25 km, né? Fiz uma Aí já prova era muito um outro. boa. Que inclusive muda um pouco o perfil do local, né? Que aí Muda você pegou mais, o perfil mais do mar local, aberto. nadei um pouco à noite, né? E que saí 4h30 da manhã, a prova, a água estava quente porque era janeiro, e foi um desafio novo, né? Porque era um desafio, era só eu. Sim, Até então eu estava nadando com pessoas do meu lado, né? exato. E eu me dei muito bem, cara, porque assim, A Cris Carreira entrou, Ricardinho fiz o locutor. Tardinho, Boa noite obrigado aí, por ter entrado galera. aí. E aí, cara, o que aconteceu? Eu nadei muito bem no Arvoredo, fiz em 5h10, tudo, tava lindo tudo aquele dia, a correnteza a favor, né? E completei a prova muito bem mesmo. Aí, pô, eu falei, caramba, né, meu? Comecei já a estipular um novo desafio. Aí eu não Sim, mencionei lá na Live do Zé a Ilha do Mel. Eu nadei na Ilha do Mel em 2017. E foi uma foi a que deu travessia. É, a pancadaria lá, não? isso. Mas aí já foi um modelo de competição, tipo a 14 Sim. bis, né? Já tinha outros competidores. A Derbal estava na prova, o Rosa estava na prova, a Catarina, o Rebolo, o Alan, tinha só gente de ponta na prova, né? E a água estava muito gostosa. Porém, apesar de estar um pouquinho fria, estava ali 21 graus, né? Eu nadei de bermudão, o pessoal tudo de roupa, né? Eu nem usei minha roupa, nem levei a roupa. Falei, vou de bermuda mesmo, né? Foi Então fiz raiz. uma prova. Só que ali a gente pegou uma correnteza grande e terminou uma prova de 20 km em 6 horas, né? Foi pauleira aquele dia. E aí o que aconteceu? Eu vinha conversando com a Derbal já sobre o Leme Pontal, né? Sim. Aí no final de 2017 eu fiz a primeira tentativa, que eu já contei na outra prova, na outra live, né? Teve o problema lá daquela desistência por causa da correnteza que encontrei. Ali não Voltei em tem janeiro de jeito. 2018, terminei o desafio, né? De novo, peguei pedreira, mas graças a Deus fui o 12º nadador a terminar a prova, né? Show. Escrevi o nome na história, né? Foi um nado longo Foi, também, né? foi 14 horas de nado, foi uma realização pessoal ali. Tinha nada para Então, fazer a prova em 10 horas, mas, cara, peguei 2 horas parado numa correnteza, então foi difícil mesmo, né? Eu já estava bem calejado, né, depois dessa prova. Aí eu comecei falando, cara, o que eu vou fazer, né? começa a procurar outras Os desafios, referências. né? Sim. Aí eu fiz a prova, eu fiz ainda mais duas provas, né, que foi O Alex está falando que você é muito insistente. Obrigado. É um desafio pessoal, né, cara? Eu sempre fui muito movido por desafio e eu nunca desisti dos meus sonhos, né? Meu pai sempre me ensinou, meu pai era nadador de piscina também, né?
mandou várias provas aqui no Brasil sem livre, e ele me inspirava. Meu pai me inspirou, me ensinou a nadar, né? Show. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o revezamento do Caraguá-Ilhabela, em 2018, 22 km, né? Você sabe que a gente conversou. Sim. Fiz o Tapanhaú com 3 amigos, em 2019, a gente foi Revezamento, né? fomos vice-campeões no geral, né? Só que a ideia de Alcatrazes começou lá atrás, com a conversa com o Teco, na época lá quando eu terminei a travessia do Arvoredo, a gente sentado na calçada, cara, conversando depois da prova ali, tomando uma cerveja, né? Ele falou, cara, sabe que tem uma travessia, uma prova que alguém já fez de Alcatrazes, 40 quilômetros do litoral de São Paulo, né? Eu falei, Alcatrazes, esse nome não me é estranho, né? Por quê, cara? Tem um detalhe aqui importante para falar, que eu sempre surfei, né? Em 86 eu comecei a surfar ali em Camburizinho, né? Eu não tinha carro na época, eu ia de ônibus, né? Com a galera. Aí o que aconteceu? A gente ficava hospedado num camping ali em Boiçucanga, no camping da Tia Laura, a gente não tinha dinheiro. Ficava hospedado na área dela ali, né, cara? A gente só ficava ali, pagava uma taxa, R$ 10 para poder dormir, e a gente surfava o dia inteiro, subindo a estrada ali, né, depois de Boiçucanga até Camburi a pé, né? E aí uma coisa me chamou a atenção, sempre, né? Uma ilha afastada no horizonte, assim, cara. Era sensacional o desenho da ilha, né? Que ali perto Tanto na também ilha tem. Inclusive que ali perto você tem uma ilha mais próxima que é um montão de trigo, né? Exatamente, montão de trigo, vou falar dela. Aí o que aconteceu? Pô, eu fiquei alucinado, né, cara? Eu tinha meus 15, 16 anos, eu sempre passava por ali, né? Depois, com mais tempo, já tive carro, e aí eu ia com o meu carro para Maresias, e sempre olhava aquela ilha. Foi maravilhoso, assim, sabe? E ficou aquilo na minha cabeça. Sim. Só que a conversa com o Teco, né? Aquele dia, me inspirou também a vontade, né? Porque nas conversas de quando eu passava por ali, eu fui me informar, né, que ilha era aquela lá. E um local falou para mim, é uma ilha de uma reserva biológica marinha chamada Alcatrazes, né? Falei, caramba, é maravilhoso, né? Mas nunca imaginei, né? Nunca imaginei. E aí, aquela conversa com o Teco, eu fiquei aquilo na cabeça, terminou meu pontal, né? O Glauco Rangel é meu técnico. Sim. E a gente conversou sobre a prova. Eu falei, ó, Glauco, tem uma prova de 40 km, na verdade não é uma prova, né? É uma aventura. E eu fiquei sabendo que uma pessoa no litoral tinha feito essa prova, né? Que foi o Ricardo Augusto, que tem uma pousada, inclusive, em Camburi, né? Ele Liguei para organiza ele, também algumas provas, né? Ali na... volta de Alcatraz, né? A gente conversou algumas vezes, a Beth acho que até fez uma volta também, que tá aí, o Queridos, acho que foi Ilha da Vitória, né? Que fez com ele. E aí a gente começou a conversar. Ele falou que tentou 2 vezes, não conseguiu. Na terceira foi difícil, ele conseguiu, né, em 15 horas. Teve uns problemas sérios lá no meio da prova, né, lá da físico. Enfim, ele falou que completou. E aí, cara, eu comecei a perguntar para ele, falei, pô, mas como que eu faço para nadar lá, né? E como que eu faço para nadar lá? Foi complicado, porque ele falou assim, olha, você tem que pegar autorização da Marinha, tem que pegar esse formulário aqui que ele mandou para mim, preencher, mandar para a Marinha, esperar a resposta deles, né, por e-mail, a Ilha da Vitória, ele falou aí. Isso. Eu acompanhei. E autorização de CMBio também, para poder, porque como é uma reserva biológica marinha, você tem que ter autorização para você poder nadar. O Harry entrou também. Aí é fera, né? Oh, esse é... E inclusive acho que ele fez a primeira volta de Alcatrazes, né? Também. Sim. Com o Ricardo. E aí, cara, aí foi. Beth, Aí comecei a conversar, ele passou os formulários para mim, e eu mandava e-mail para a Marinha, tentava contato que ele passou do tenente da Marinha, não conseguia, né? O ICMBio foi mais fácil. Mas o ICMBio falou assim para mim, você tem que ter a autorização da Marinha primeiro, para você conseguir a autorização de CMBio. Sem essa autorização, porque você tem que ter, por exemplo, um plano de fuga, se der algum problema na travessia, como não é uma travessia homologada, né, sim, igual o Leme Portal, porque Leme Portal você contrata, você paga um valor X e a organização é responsável por tudo, segurança, barco, autorização. Que já está com um protocolo homologado, né?
Isso, exatamente. Aí você tem que ir atrás de tudo. Isso foi em setembro de 2018, cara. E aí começou a novela. E não vinha Até autorização, não vinha. A autorização veio em janeiro de 2019, né? grande Harry, boa noite. Em 2019. E aí, nesse interim, eu falei com o pessoal do ICMBio e consegui As licenças. a licença para o ICMBio. Só que o cara falou assim para mim, além da licença, você tem que ter um guia, porque lá precisa de um guia para ir no barco, na embarcação, porque o cara lá, ele dá todas as coordenadas, né? Você não pode encostar na ilha, ele fala sobre o lixo, né? Vamos depositar lixo, plástico. Então, é um acompanhamento todo de um guia no barco, né? E aí, cara, eu consegui as autorizações no final de janeiro, né? Final de janeiro, e vinha conversando com o Ricardo sobre as embarcações. Como que era a estrutura da embarcação? Porque eu não sabia, eu não conhecia lá, né? Ele me indicou Inclusive, por ser reserva natural, as embarcações também não pode ter motor, né? Tem que ter ser o mais ecológico possível, né? tem uma distância que você tem que ter da ilha, né? Então, o que aconteceu? Ele falou, cara, a minha estrutura foi o seguinte, eu contratei um veleiro, né, que hoje faz as provas dele de aventura, tem o pessoal do apoio de caiaque, que vai remando, né? E, além disso, se você quiser, tem mais um barco de apoio que a gente pode contratar. Esse barco, ele faz a ponte do veleiro, né? Porque o veleiro, o que acontece? O veleiro vai 500 metros na frente para verificar a questão da correnteza, o caiaque vai do lado, para poder. Aí mesmo, essa distância aí mesmo, aí no meio aí mesmo. Inclusive, depois eu vou contar depois da ajuda que você me deu, né? Então, Na aqui segunda vez. praticamente é uma distância de 40 quilômetros, né? Que a gente vai falar. 40 E aqui quilômetros, tá. saindo de Camburi, 40 quilômetros, né? A gente saiu de Camburizinho. Então, aí tive o contato do veleiro, fechei o valor, cara, é caro, né? Bem caro o valor. Conversei com ele chamou o barco de apoio, esse barco de apoio ele fazia a ponte, que eu que estava nadando, com o veleiro para poder pegar os alimentos que ficavam no veleiro, né? Então você tinha uma estrutura de um caiaque, um barco de apoio, mais o veleiro. Mais o veleiro. Ah, o Harry falando aí. Harry, foi na segunda vez, tá? Que eu vou contar aqui. Ele gosta de fazer duas vezes. É o teste, né? Marcelão entrou aí também. Aí, cara, é o seguinte, o que aconteceu? Aquele dia, assim, foi difícil porque a autorização ia vencer em maio, né? E Então já você não estava. tinha muita data, né? Não, e a gente estava no final de janeiro, era férias, e eu não sabia como fazer, o Ricardo estava dando as coordenadas para mim, né? E aí eu comuniquei na Swim Channel, eu tive uma parceria com a Catarina da Swim Channel, inclusive ela divulgou o desafio, foi muito legal, muito parceira, né? Falei com o Patrick, com o Guilherme lá. Sim. Era um desafio meio que inédito, né? E aí, cara, a gente estava olhando as previsões, a gente não tinha se falado ainda, né? Só que eu deixei tudo em cargo do veleiro, do capitão do veleiro. É Né? o staff, né, que você tinha contratado. Sim, né? nem o Ricardo se meteu na questão da previsão. Ele só falou assim, é melhor a gente ir quando tiver a previsão perfeita, né? Só que a previsão perfeita não chegava. E eu já estava ali em 15 de março, e estava difícil, cara, de encontrar uma janela. E aí o que aconteceu? Eu trabalho em TI e é difícil a logística para nadar fora de São Paulo, você sabe, né? Você tem que se hospedar antes, você tem que viajar, poder fazer aquela janela, né? Do Leme apontar mais ou menos de uma semana, né? E eu não tenho essa janela. Né? Eu trabalho com pessoa jurídica, só é difícil o contato, né? Os clientes não abrem mão da presença na empresa. E o que aconteceu? Eu fui de uma sexta, saí daqui de São Paulo de uma sexta, tipo 10 horas da noite, aí o Catrose, para poder chegar na pousada em Camburi, né? Que eu fiquei na pousada do Ricardo. O Ricardo ele foi bem parceiro, que ele deixou a pousada dele como apoio naquele final de semana, né? Só que a gente ia conversando. Para quem sai de São Paulo é complicado,
Você tem que ter um lugar de apoio para você conseguir descansar, se organizar, preparar tudo para poder ir, né? Então, esse apoio aí foi importante você ter conseguido, né? Então, eu fiz tudo sozinho, cara. Eu demorei todo esse tempo com a ajuda do Ricardo, né? Fazendo a ponte. Pra você ter uma ideia, a autorização da Marinha, o meu capitão levou lá em São Sebastião, porque a Marinha exige a presença presencial para ver o cara que está indo lá entregar, entendeu? E eu fiz É, uma procuração por escrito para ele levar na Marinha aquele dia, né? entendi. É, Vai essa falando que eu vou mesmo. só ilustrando aqui para dar É, vontade no pessoal. fiz o contato eu mesmo com o guia do CMBio, né? O Fran, no dia. Então, aquele dia eu cheguei em Camburi meia-noite, né? Dormi 2 horas, e a largada ia ser tipo 3h30, 4 horas da manhã. Foi meio insano, né, cara? Só que o veleiro, ele ia sair de Boiçucanga porque em, em Camburi não tem porto ali para as pessoas subirem, né? Entendi. A gente largou de Camburi, 4h30 da manhã, com Você e o caiaque. o Ricardo Caiacano do lado e o Tomás, que é amigo dele também, que o Harry conhece, o pessoal conhece aí, do lado também, né? Com o luminoso no chapéu, e eu fui embora com o luminoso. Só que assim, o barco demorou para sair de lá, porque tinha que chegar o guia, a minha namorada que estava em Cambori comigo, ela teve que ir de carro para Boiçucanga para embarcar no barco, ela ia ser meu apoio de alimentação, né? Entendi. E foi tudo complicado, foi tenso, cara, foi muito tenso. É, Muito foi tenso inusitado, foi né? uma coisa meio, Foi, não digo improvisada, mas foi uma coisa empírica, né? Você foi exatamente. fazendo um monte de coisa e aí depois que foram vendo que algumas coisas poderiam ter acontecido melhor. Então, como eu disse, como não é uma prova homologada, você tem que correr atrás de tudo, você confia em tudo, né, cara? Você confia que vai dar tudo Exato. certo em tudo. E todo mundo que sabe aí que faz ultra, sabe que é difícil, a gente tem que planejar, né? É que sua cabeça era chegar e nadar, É. né? Eu tive que nadar, além de nadar, tá preocupado com tudo, cara. Então aí que aconteceu, a gente saiu dali 4h30 e a gente não achava o barco, né? O barco não chegava. E eu tinha tomado uma alimentação ali antes da prova e eu já estava 1h30 sem me hidratar, né? É, isso aí já foge um E, pouco até da fisiologia que é, normalmente a gente fala pro pessoal. e, A cada meia hora, pelo menos, está se hidratando, fazendo uma e eu coisa não para tinha não. descansado, né, cara? Eu tava naquela tensão toda. O que que aconteceu? Eu encontrei o barco lá depois onde teve aquele desafio do Aquaman lá, aquela ilha que... Esqueci o nome da Montou. ilha. Não, não. É o que tinha prova de 3.800, 7,5 ali que tinha prova, né? Que o pessoal ia até a ilha e voltava, que o Samir fazia a prova ali antes. Eu esqueci o nome da ilha, acho que se alguém lembrar aí, Eu- puder falar. E aí encontrei o barco 1h30 depois lá, né? acho que Velho, e O aí, Alex, você lembra o nome da ilha? Ali que você fez o o Aquaman? Aquaman era feito antes lá nessa ilha, né? Ilha dos Gatos, isso aí, Marcelão, Ilha dos Isso. Gatos. Valeu, Eu vejo que eles Marcelo. fizeram um Aquaman lá, o Marcelo Nadola. E, e aí que aconteceu, cara? A gente encontrei o veleiro, né? Já tava meu, Cocanha, com né? fome Ilha animal, e dos aí veio Gatos, aquele barco. Cocanha. E aí veio o barco de apoio, né? Com a minha namorada, e me entregou aquela primeira hidratação. Pô, aquilo ali para mim foi sensacional, né? Porque eu já tava já sem alimento. Então fomos embora, né, cara? Fomos embora. E Eu além tava do lado sentindo um pouco psicológico, né? de. Tava sentindo um pouco de corrente contra, sabe? Mas eu tava ali, em 60 abraçadas, 65, tava mantendo ali 1,30, mais ou menos, e 28 a cada 100 metros, né? Tava bem, né? Porque ali, cara, o que acontece? Como o montão de trigo é mais ou menos no meio da prova, né? Você tem que quebrar para o lado direito ali, para depois o Marte jogar para o lado esquerdo direto em Alcatrazes, né? Sim. E a gente começou a fazer um traçado, tentou ir para a direita, só que não estava deixando. A correnteza jogava a gente para a esquerda, que é o sentido Ilhabela, né? Meu, e aí eu não tinha nadado o quê? Mais uns 20 quilômetros, estava ali com, acho que 5 horas de prova, 5 horas e meia de prova, e começou a entrar um vento muito forte, sabe? Muito forte mesmo. E o veleiro na frente,
eu vi o veleiro balançar, sabe? O veleiro não estava conseguindo nem controlar mais a rota da prova, né? Ali, Só que eu ali estava como nadando você. ali. E Então, fora eu estava isso, você pega uma área de mar aberto ali, né? de mar aberto, é. E eu estava Então, nadando ali, cara, eu estava focado, né, na prova. Por isso que é complicado, né? Uma equipe, assim, eu na verdade, eu conhecia só o Ricardo, né? Eu não conheci nem o capitão pessoalmente. Eu confiei, confiei na equipe, né? Fui exato. nadando. Mesmo a correnteza estando complicada, não sei se a gente podia ter feito um traçado diferente naquele dia, né? E aí, É, velho, passou um montão de trigo ali, e aí começou um vento, começou a escurecer, e eu falei, caramba, tá complicado, né? Mas mesmo assim eu fui na raça, aumentei o fluxo de braçada e fui embora, né, cara? entendi. Só que assim, a ilha, eu tinha a visibilidade da ilha já do lado totalmente direito, eu estava totalmente do lado esquerdo, né? E eu tinha que tentar recuperar no nado isso, né? Isso já estava ali mais ou menos umas 10 horas de prova, foi quando emperrou, e eu fiquei ali 2 horas no mesmo lugar, fiquei parado, Isso né? aqui é um montão de trigo. Isso, mais ou menos na metade da prova. E eu fiquei parado, cara. Fiquei parado e vinha porque eles revezavam o caiaque, né? Hora vinha o Ricardo, hora vinha o Thomas e vinha um outro amigo dele. E a minha namorada ali no barco de apoio do lado, me alimentando, e o veleiro na Sim. frente, que era a base, né? Só que, cara, aquelas 2 horas ali foi complicado. Foi complicado. Um amigo meu, Hamilton, entrou aí também. Foi complicado Hamilton. porque eu não saía do lugar, né? E eu comecei, e tava difícil a frequência de braçada estava caindo demais, né? E eu falei pro Ricardo, Ricardo, cara, o que está acontecendo? A gente perdeu o traçado, ou a correnteza realmente jogou a gente para fora, né? Ele falou, olha, a gente está fora do traçado totalmente, vamos tentar recuperar na braçada, mas era impossível recuperar na braçada, porque o vento era muito forte, sabe? É complicado. Uma das coisas a temperatura, querido, estava mais ou menos 23, 24, a temperatura da água estava excelente, não estava ruim, não. Mas a temperatura, a previsão, o mar, ele mudou totalmente a correnteza contra, sabe? Mas você sabia da previsão em si? Não. Então, na verdade, olhei a previsão naquele final de semana e ela estava ali. Era lua minguante, cara. Geralmente lua minguante não é ruim, né? Eu vinha conversando na semana com o capitão, ele falou: olha, a largada melhor de sexta para sábado. Falei, vamos embora. Eu estava naquela tensão já de atualização vencer, treinando pra caramba, né? Com volume de treino aí Tava pilhado. de 9, 8 por dia, 12 quilômetros no final de semana, e foi embora. Cara, eu falo pra você, eu cheguei a ver a espuma da ilha. Eu tava mais ou menos acho que uns 6, 7 quilômetros da ilha. E aí, velho, era vento dos dois lados. Começou a entrar o vento, eu já não controlava mais, ali o foco já estava totalmente outro, né? Sentia ali o direcionamento de uma pessoa no barco, como foi no Leme Pontal, né? A segunda vez o Aderbal, né? Um profissional ali, um nadador também, ajudando no direcionamento, né? E eu fiquei praticamente à deriva, Fernando, porque eu tinha minha namorada ali me apoiando na alimentação, mas ela não é uma pessoa com experiência na época para poder falar, né? Sim. E agora ela tá nada comigo no mar, tá treinando comigo e tal, né? Mas aí, cara, eu via a espuma daí e a gente voltava, Fernando. Eu nadava, cara, eu acelerava o ritmo de abraçada e eu voltava para trás. Eu falei, não acredito, né, meu? E aquele Leme Pontal veio na minha cabeça de novo. Falei, não acredito que eu vou passar por isso de novo, né? Por essa desilusão, por esse fracasso aqui, né? E, cara, começou a escurecer. Eu coloquei de novo o bastão, né? Só que eu não ia desistir, eu tava ali nadando, né? Foi quando É, o capitão veio lá do veleiro, né, no barco de apoio, e falou para mim, Edgar, não dá. a gente não tá evoluindo, a gente tá indo para trás e a gente não tá saindo do lugar, cara. A minha percepção era a mesma, só que eu não queria admitir, né? Eu não É, queria admitir. a partir do momento que você assumiu o que queria fazer, então a sua Sim, mente queria te deixar lá, né? o direito deixar lá. E ele veio, falou para mim, que eu ainda não desisti, falei, cara, eu vou tentar. Eu ignorei ele, de falar a real.
E aí, o que aconteceu? Minha namorada chegou e falou para mim, falou, passou a mão na minha cabeça, falou assim, cara, ela falou, não dá mais, né? Ela não dá mais, você tem que aceitar que não dá mais, né? A gente está aqui, já estava 14 horas e 50 no mar, Fernando. Você ia E a ficar gente não dá, 24 horas né? no mesmo lugar. Eu ia. E Não, não, aí aí foi é difícil, besteira. Aí é a foi hora que a difícil gente mesmo. tem É. que Aí foi o entender que. racional, né? O mesmo Sim, racional do Elemento Pontal aquele dia bateu em mim, a segurança, sim, né? lógico. Pensei nos meus filhos, pensei que eu podia voltar de novo, né? O arquipélago E tá lá, então ele não ia sair de lá. é, aí eu aceitei a ideia, cara. Subi no barco, mas subi aquele dia totalmente derrubado, em silêncio. Voltei para Boiçucanga no barco, né? Fiquei aquele final de semana na pousada do Ricardo, mas fiquei em silêncio. Não falei nada, não divulguei nada. Foi ele que, inclusive, divulgou depois uma nota no Instagram que aconteceu, né? A Uhum. gente não se falou, eu até fiquei, até pedi desculpa para ele, porque eu fiquei bravo na época, porque eu falei, cara, a gente podia ter pegado um outro direcionamento, eu contratei o veleiro, a gente podia ter ido, certo, né? Eu não sei. Enfim, o passado, né? Já foi. Então, aí, cara, eu voltei para São Paulo, conversei com o Glauco de novo, né? Porque eu sempre converso com o Glauco antes e depois da prova. O Glauco falou, cara, eu acompanhei a prova, foi difícil, né? Eu vi ali, porque nós criamos um grupo no WhatsApp, em tempo real, o Ricardo atualizava o Glauco, né? A Déia E entrou, boa foi, noite, Déia. boa noite aí. E foi difícil, né? O Glauco falou, cara, qual que é a sua intenção, né? Eu falei, eu vou falar sério para você, Glauco. Eu tô mordido, cara, porque inclusive, minha autorização vence em 5 de maio, né? Como eu fracassei, né? Minha intenção era dar a volta por cima de novo, né? Mais uma vez, eu sou teimoso pra caramba. E eu falei, Glauco, puta, cara, eu vou de novo. Dane-se, eu vou nadar de novo lá. Só que, meu, aí eu queria fazer tudo diferente, sabe, Fernando? Eu procurei um outro apoio, eu fiquei em silêncio, eu não divulguei nada. O Fran, que era o guia no dia, ele me indicou uma embarcação em Boiçucanga que é a Macotour. A Sim. Macotour, eles fazem mergulhos em alcatrazes, né? Então Eles já são tem legalizados. experiência, já tem todo Isso. aquele E trâmite, aí, já como eu, conhece. como eu já sabia que tinha ter uma embarcação legalizada, com documentação, que fazia visitação, eu dei preferência para um guia que já era da Macotour, né? Isso diminuiu os custos. Aquele dia, ele falou, o Gerson, que é o dono da Macotour, falou assim, cara, eu abraço o seu projeto. Você paga só a gasolina para mim. Você não precisa pagar o serviço, não. Né? E eu Show. treinei mais um mês e meio, né? Focado de novo no objetivo. Só que, de novo, né? Fiz a logística de dormir, aquela coisa de trabalhar. Chegamos em Boiçucanga uma hora da meia-noite, né? Para largar 3 horas, né? Dormi 2 horas ali. E como você E escolheu a data, Edgar? a data foi o seguinte, eu falei com você, né? Eu te procurei porque eu quis fazer tudo diferente. Eu procurei E aí, você aí você para você conheceu meu fazer o estudo. trabalho através do Sim, pessoal, né? a gente já se conhecia, né? No passado eu contei aqui, eu fui te encontrar depois nas travessias. Sim, Você tá do Alex, né? sim. E aí você me ajudou. A gente veio falando ali mais ou menos um mês, né, cara? Tentando escolher a data certa, só que focada naquela data ali do dia 5 de maio, que era o meu último dia de autorização, né? Certo, Se com passasse certeza. ali, eu tinha que de novo correr atrás de todos o fluxo. Ia ser difícil, né? E aí, beleza. A gente conversou e você falou, cara, é naquela semana, é ali. É no dia 4, de sexta para sábado, né? Sim. E aí fui para Boiçucanga, só que a saída dessa vez foi diferente. A saída foi em Boiçucanga, porque Você já saiu junto com as o, embarcações. eu saí na Marina, porque que aconteceu? A metragem de Boiçucanga até Alcatrazes é 41 quilômetros. É 1 quilômetro a mais ainda, né? Do que Camburi.
ele marcou no dia na lancha, né? Só que por que que eu escolhi dali? Porque era mais ou menos o mesmo modelo dos desafios que eu tinha feito, de Polêmia Pontal do Arvoredo. Porque você Sim. sai com um barco da Marina, né? Ele te leva num ponto de largada e você larga do barco, você larga dali, Você né? já sai com toda a segurança, né? Exatamente, cara. E aquele dia, tava uma lua, cara, tava lindo o dia, né? Acho que foi o dia perfeito, É, né? pelas É. lives deu para ver. Aí a gente largou 3 horas da manhã, ali da Marina, andamos uns 200 metros mais ou menos, o Rafinha, né, que era o capitão da lancha, Sim. e o Max estava era o guia do CMBO, e a minha namorada, como sempre, no apoio, né? Guerreira aí tem, acho que mais de 60 horas de mar me acompanhando aí. E, e aí, cara, a gente largou e tava um escuro, Fernando. Mar aberto, assim, cara, uma penumbra animal, né? O meu Sim. bastão, pra você ter uma ideia da touca, ele quebrou, sei lá, perdi o bastão, e o cara me deu tipo um cinto com uma luminada, um luminoso que os caras usam Em para pesca. mergulhar, né? Ah, entendi. E aí, beleza, coloquei aquilo, meu, e refleti a luz muito alta, muito forte, né? E a lancha ali na frente. Só que assim, como eles não têm experiência de prova de águas abertas, eles aceleravam, cara, na Você frente. que, E a minha tinha que namorada, correr atrás do barco. como já tinha me acompanhado, ela dava uns toques pro cara na lancha. Falou, olha, você tem que ir ali na diagonal dele, né? Porque a gente conversou no início. Você tem que ir na meia diagonal, porque eu... Exatamente, era a experiência, cara. As experiências das provas, né? Como você também Sim. sabe, o Marcelo que tá aí, o Quirilos, eu me inspiro em vocês. Quando eu comecei a fazer ultra, eu olhava o Harry, olhava o Marcelo, olhava o Quirilos, olhei muito vídeo do canal da Mancha, dos dois, do Quirilos no Lema Pontal, inclusive no canal da Mancha também, né? E foi a minha inspiração. A experiência faz a gente, Fernando, fazer as coisas diferente, sabe? Eu Exato. tinha aquele ímpeto, aquela vontade de vencer. Só que, pela nossa experiência, a gente tem que fazer alguma coisa diferente para poder dar certo, né? E É, a não é coisa só diferente foi o que eu treinar, fiz. né? Né? É, Procurei não era você, só que era um treinar. profissional. Tem Sim, muitos. Aí nesse ponto, aí eu posso estar dando uma entrada. Tem um lado também de uso da ciência, né, para te ajudar. Então, naquele momento que você me procurou, a gente fez uma pesquisa do local, de como ocorriam as correntes ali na região, o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer, e aí a gente encaixou certinho a data para você poder estar fazendo uma estratégia de prova já desenhada na cabeça. Então você já sabia que tinha que exatamente. fazer a partir de tal momento da prova, você teria que deslocar mais para a direita, para depois ser Inclusive, jogado né, para nós a criamos um esquerda. grupo, né? Nós criamos um grupo com Sim, você na época, né? O Glauco, o capitão, e você em tempo real você ia direcionando o barco, porque você estava acompanhando a previsão, né? E foi, e sem ver, cara, né? E sem ver. sensacional. Foi Eu olhava, sensacional. eu É, olhava a você previsão e passava online, né, praticamente para vocês, ó, exatamente, você tá mandando puxando mais mensagem para cá, no no meu, grupo, minha namorada pegava, passava para eles, ele também olhava, né? Isso é uma equipe, cara. Isso é uma sim, equipe, né? A primeira vez ali eu não considero que foi uma equipe, porque eu fui no ímpeto, né? Eu não conhecia as pessoas, o Ricardo é meu amigo, lógico, mas ele, né, eu já expliquei o que aconteceu, é passado. E a gente saiu ali. Saiu e estava com um fluxo de braçada muito bom, cara. Tava mandando ali 1,25 a cada 100. Tava, tava acelerado, entendeu? em Ela tá leis, perguntando né? se foi É feito o isso? estudo, né? O Foi, estudo, esse estudo que a gente falou aí, que a gente fez com o Edgar, é toda uma pesquisa de oceanografia, de geografia do local, estudo dos ventos, e para usar o que? A parte da física básica, comum que a gente tem,
para fazer o quê? O nadador desgastar menos e conseguir atingir seu objetivo. Então, usando os vetores que a gente fala de corrente, de vento, a gente saberia para onde o corpo dele ia se deslocar, em que momento poderia se deslocar, então a gente conseguiria colocar ele numa uma direção mais correta para ele sofrer menos. Foi o que E foi, aconteceu também com o Alex ali no Aquaman em 2018. Eu consegui colocar ele em quarto lugar no geral ali do 7K. Ele seguiu também ali a trilha direitinho que ele fez ali, que eu dei as sugestões para ele fazer. Aí ele bateu ali em quarto no geral. Então passou até na frente de muita gente aí que não tem esperava. até um exemplo, tem até um exemplo aqui que eu cito do Renato, lá da Navegantes, que no dia do Sim, revezamento de Ilhabela, Caraguá e Ilhabela, cara, eles fizeram um traçado totalmente diferente pro lado esquerdo e eles, meu, destruíram a equipe do Glauco que estava em segundo. Aquele traçado que eles fizeram, aquilo foi estudo, entendeu? sim, Aquilo foi estudo de previsão. O Renato ele tem experiência, ele conhece o mar. exato. E aí, cara, falando, voltando aqui para o nosso assunto, esse apoio, essa equipe, né, foi fundamental. Porque eu peguei um traçado aquele dia ótimo, né? Não tinha água-viva no dia, tá? O pessoal tá perguntando aí, não tinha água-viva, não peguei nenhuma água-viva. A temperatura da água estava 24 graus, né? E a gente foi direcionando a lancha e jogando. Tava um tapete o mar, né? E aí, só que aí cheguei no montão de trigo. Cara, começou a balançar, meu. Balançava demais o mar de novo naquela metade ali. E aí, de novo, veio aquele filme na cabeça, né? Eu falei, não acredito que vai começar de novo, né? Vai Mas piorar eu, daqui até lá. não, mas o Rafinha me tranquilizou na hidratação, ele falou assim, Edgar, a previsão é só aqui, entendeu? Eu É preciso que devido nada forte. o que acontece é que a ilha ali, o montão de trigo, conforme bate o vento e a corrente, a própria ilha faz uma turbulência local ali na região. Então, por isso que você sentiu essa turbulência. Então, passando Exatamente. a ilha, você deixa de sentir essa turbulência. Isso. Só que o que aconteceu? O traçado foi diferente pelo estudo, né? A gente pegou o lado direito. A gente pegou o Sim, lado direito porque o Rafinha falou a mesma coisa que eu tinha comentado aqui que você falou, né? Ela vai empurrar a gente para frente da ilha, né? Naturalmente. E foi o que aconteceu, cara. Eu nadei forte pra caramba aqueles 3 quilômetros ali. Abaixei minha média para 1,22 na cada 100 metros. Estava forte pra caramba nadando, né? E passou ali 5 quilômetros, cara, virou uma piscina. Virou uma piscina de novo, o mar, né? Sensacional. Eu tava curtindo peixe, já via peixe já, água ficando mais azul, né? Eu vi aquele monumento, né, se aproximando na minha frente, que é de Alcatrazes, né? Parava para hidratar, cada olhada que eu dava, aquilo para mim era uma injeção de ânimo, sabe? Para poder concluir o meu desafio, o que eu estava ali para fazer, né? O sim. que eu me propus a fazer com tanta luta de treino, que todo mundo sabe aqui que é É difícil para a família, gente no trabalho, família tem que envolve muita abdicar de coisa. muita coisa, exatamente. E, 5 quilômetros da ilha, começou a ficar grande, né? Eu vibrava, né, cara? Cada hidratação e cada nadada que eu dava, eu vibrava, cara. Aquilo na minha cabeça, o coração começava a acelerar mais forte, sabe? Sim. Do desafio do objetivo sendo concluído, né? E aí, começou a chegar perto mais da ilha, 3 quilômetros na Ilha da Zapata que tem ali, né? Que Uhum. fica muito próximo. O Max falou para mim, vou te direcionar para uma pedra, porque eu ia bater na mesma pedra que o Ricardo chegou aquele dia, né? Ele Sim. falou, não, vou te direcionar para o cantão e você bate naquela pedra, né? E aquela pedra ali vai ser a sua marca, você nunca vai esquecer, nunca mais daquilo ali, cara. E aí eu falei, não, eu quero só chegar, né? Eu quero só chegar. Eu tava já emocionado ali nadando, tava em É, lágrimas já. ali você já percebeu que você já ia Né? concluir. Eu ia Que concluir. A as minha condições do namorada mar. foi parceira demais aquele dia, sabe? Ela ficou ali, não dormiu, me hidratou, todo aquele tempo, né? Já estamos ali 11 horas no mar. Ela caiu junto.
né? Quando faltava ali mais ou menos uns 300 metros, ela caiu junto comigo para nadar. Teoricamente, ela chegou primeiro que você É, ali, né? ela começou a nadar comigo naquela época, né? Só que ela apavorou, porque ela nunca tinha nadado numa profundidade tão grande assim, né? Ela entrou um pouquinho, nadou e subiu no barco de novo. Aí o Max falou assim para mim, Edgar, tá chegando, cara, 150 metros, né? Fernando, eu dei um tiro, cara. Não sei como consegui dar um tiro de 150 metros ali, né? Ah, mas aí o coração vai E ali. aí, na boca. E aí ela pulou, deixei 50 metros pular, ela pulou, e eu falei assim para mim, ó, pra ela, o seu prêmio é você bater na pedra primeiro que eu, né? Porque Com você certeza. Mereceu foi muito, né? parceira, né? Porque você foi parceira comigo no Leme ao Pontal, ida e volta, as duas vezes, na primeira vez que não deu certo, É nessa parceira segunda na vida, vez né? na vida, né? Inclusive hoje treina comigo, faz as planilhas comigo, né? E vai nadar com a Começou a gente nadar lá em por minha Bertioga. causa, em Bertioga, começou a nadar na época depois de Alcatrazes comigo, né? Porque todo o treino que eu fiz foi no meu prédio, piscina gelada, né? Sim. Eu fiz o treino aqui para poder nadar em qualquer condição, né? Não fui para academia, treinei 6 meses no prédio. Temos acho que mais uns Então, 5 minutos, Edgar. eu falei para ela e ela falou, bate na pedra, né? Primeiro, e foi quando eu subi, bati na pedra depois, e tipo, a gente se abraçou, e aquilo ali foi, sei lá, foi emocionante, né, cara? Ah, Foi foi. emocionante demais para mim, porque marcou a minha vida, né? Sim. Marcou minha vida de novo de persistência, É, de, resiliência total, né? de conseguir o objetivo, É, né? isso inspira muita gente E, a não desistir dos seus sonhos, né? Dos seus objetivos, que nem o sim, Zé Ferreira fala também muito, né? a Qual que é o Ferreira seu fala, sonho e né? corra atrás do seu sonho, né? Marcelo, né, que tá aí também, uma história de Também. resiliência do Canal da Mancha, né, pela segunda vez, a história de vida dele sensacional, né? É, O esses Harry mesmo, né? desafios. Sim. Começou a nadar Com tarde. 37 anos. Veja só o que ele fez, né? Sim. Veja só o que ele fez, né? E agora ele Os já é feitos dele, embaixador aí das águas né? abertas aí. Cris Carreira, né? Que está comentando aí, ela nadou também Também. lá no Arvoredo, que eu sei, eu acompanhei a prova dela, e até a prova dele é do Mel agora, né, Cris? É, ela cancelou por causa do Covid, né? Sim. Cara, e aquilo ali foi a realização pessoal, foi uma história para mim, né? Só que eu falo, para essa prova virar homologada tem que mudar muita coisa, Fernando. Porque É, não é tem. uma prova, é uma aventura, né? É uma aventura. Sim. Tem que ter E uma associação, tem que ser sério, né? Tem que tem ter que ter um profissionais, uma protocolo, equipe tem que ter séria, um protocolo de atuação, né? todo um E, protocolo. e Então, é uma prova que entra muito mar adentro, né? Então pega um mar tomar muito adentro, aberto. Então é diferente de algumas exatamente. outras provas que é pela costa, pode ser até mais longas ou um pouco mais curtas, mas ou é canal ou é pela costa, né? Pela Então costa. Né? a gente pode até falar em uma dificuldade grande aí na chegada final ali do Leme ao Pontal, que você pega aquela corrente da Barra, né? Que pega todo o mar, Oceano Atlântico batendo ali no litoral sudeste. É uma reta só, né? E o canal da Mancha, né? Que você pega ali onde afunila toda a energia da natureza ali, é complicado É um também. Então, objetivo o Canal da Mancha um dia, né? Mas bem planejado, porque é uma prova cara sim, e tem que ser planejado, não é assim, né? Eu vou com conversar muito, certeza. inclusive, com o Mari, pedir opinião para dele, pedir opinião do Marcelo, queridos, o Aderbal, todo mundo que fez aí, né? O Glauco, inclusive, vai fazer esse ano também. E isso aí entrou na história, Fernando, entrou na história, isso vai ficar para a história, né? Ah, Para minha então você foi história o primeiro nadador a sair de Boiçucanga até foi. Alcatraz. Então, Eu nadei esse a gente 41 pode. quilômetros, Então, você 41 nadou uma. quilômetros aquele dia. E eu fiz a Então, prova em 12 horas, tá? Eu bati na pedra em 12 horas. 12 então horas. até então, a mais longa que você tinha feito foi Leme ao Pontal, Dei meu pontal. 36 quilômetros. Foi. Então, você já nadou uma metragem maior ainda. Exatamente. Então, o meu pontal praticamente foi no intervalo de um mês, né? Eu nadei Duas 33, vezes. abortei e nadei 36, né? Depois, né? Então, isso daí são histórias, cara. Histórias para a vida, histórias de realização pessoal, né? Sim. Que eu recebo muitas mensagens de inspiração das pessoas, as pessoas
agradecem, mostrando o lado do desafio, né, que ele não é impossível, ele é Com possível certeza. sempre, com muito trabalho, treino, né, com abdicar de muitas Dedicação, coisas, né. apoio Então, profissional. então eu nessa situação que a gente está agora, eu estou sem água há 3 meses, né, sem nadar, só Como fazendo todo mundo. elástico, correndo, todo mundo, né, às vezes correndo, né, não dá uma brecha aqui. Mas em breve a gente já está de volta para as águas aí. Sim, estava treinando para o Amazon agora o 30 km, né, eu ia nadar agora em agosto, lá com o Pierre, e eu vou fazer a tríplice coroa sul-americana, vou nadar na Argentina, né, no Mar da Plata, e no Chile, que o Beagle que são 13 graus, né. Sim. Isso daí já vai começar a me credenciar para poder pensar no Canal da Mancha, né. Aí com certeza já vai estar É, mais calejado. obrigado, Marcelo, obrigado mesmo. Aí você também, cara. Coragem e persistência, né. Com Então é isso, certeza. Fernando. Essa é a Não, mas história que eu nunca contei, né. Ela estava na revista, na Swing Channel, mas ela estava resumida. A Catarina foi parceira, né? sim. Escreveu a história. E eu posso dar o apoio, quem quiser fazer a prova, posso dar algumas Das dicas, né? dicas, Inclusive né? indicar como fazer, indicar a embarcação, né? Porque aquele dia o cara cobrou só a gasolina, o cara foi muito parceiro, né? Eles são profissionais que fazem mergulho em Alcatrazes, né? É uma cultura lá de É que eles Tok já têm Tok. autorização, né? E assim, Isso. até um desafio interessante para quem já fez outras provas e está buscando um novo conceito aí para tentar participar, para dar um novo estímulo nos treinos, é uma opção, né? Para o pessoal estar tentando fazer aqui no âmbito nacional, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem, assim, para mim aqui falta o quê? Falta fazer a prova do Amazonas, né? Sim, Tem o Lago Paranoá também, que agora virou prova oficial, né? Inclusive o Diogo Zop ganhou ano passado lá. sim. Estava pretendendo nadar também, prova de 32 km. E, cara, não tem mais nenhum desafio, assim, mais aventuras, né? Tipo Porto Belo, que é 42, que o Aderbal o Samir fez, o Marquinhos também, né? Hoje o Harry publicou, né, que eles vão fazer um revezamento aí, né, a beira de 100 km, parece ser bem interessante, né? Sim. Então, é isso, cara. Eu não vou desistir, nunca vou desistir de nada, eu sempre vou atrás dos meus sonhos, né? E Mas, apesar com de, né, ser certeza. difícil de trabalhar, não ter tempo para nada, não ter a janela suficiente para poder fazer um desafio como deve ser feito, né, descansado, e tal. As 2 vezes E não praticamente esquece não de dormi, tá? pedir. Tá, e não É, pode esquecer. Eu sei, você ficava falando comigo de madrugada. pois é. E Aí, e não isso, pode Fernando. esquecer de consultar o mago aí das análises aí Nunca, cara. Não, para você é a pessoa poder que eu vou nadar. indicar para sempre, é um amigo, é um parceiro das antigas, né? Obrigado. Que com certeza me ajudou e vai ajudar muita gente ainda e vai continuar me ajudando também, tá bom? Ah, com Acho que falta certeza. pouquinho agora aí, né, para acabar. Sim, Queria agradecer a mas todo mundo, né? Queria agradecer a todo mundo por ter participado, por ter a oportunidade de eu compartilhar a história, né? E agradeço a você e foi também pela oportunidade, tá bom? com certeza. Eu agradeço você também por estar disponível aí para fazer esse depoimento, esse relato aí dessa aventura e mostrar Beleza. que às vezes, mesmo em provas assim, sem tanta organização, é possível ser realizado, né? É Então possível. você conseguiu correr atrás de todos o equipamento, o apoio, o staff e conseguiu realizar aí um projeto aí inovador, né? Por ser um partir do atleta fazer, né? Que às Um vezes atleta, né? tem muitas provas que já surgem já de uma empresa A especializada. Ah, tem a organização já faz prova tal. tudo, né? Como a LPSA, Sim, né? Como a Ilha que do é lá Mel, do né? Pierre, lá do pessoal lá Isso. do Amazon. Como a Aquaman também, né? Então, Desafio Aquaman, né? Que é sim. bem Então que eles gerido, já né? estão Pelo Samir. com. Que eles já têm uma estrutura, né? Então tem mais uns Exatamente. 27 segundos aí. Queria Então tá agradecer a bom, cara. todos aí pela presença. Obrigado, Edgar. E vamos lá, hein? Treinos em Bertioga. Quando der, a gente já volta e tamo junto. Liberado. Vou levar a Andréia lá também, hein? Pra nadar também, tá Show. bom? Aí eu vou deixar lá no Abraço, viu? IGTV. Abraços Fica com aí. Deus aí. Tudo de bom aí, viu? Parabéns pelo Tchau. evento.
Um abraço. Tchau, Muito tchau. obrigado, viu? Até Tchau, abração a mais. todos.